Hoje é Dia dos Pais. Enquanto muitas pessoas estão celebrando, existem adultos tentando entender por que estar perto do próprio pai ainda faz o corpo querer ir embora. Eu conheço essa sensação. Eu costumo dizer que sou órfã de pai vivo. Meu pai ainda está vivo, mas emocionalmente ele nunca esteve disponível para mim. Durante muito tempo eu olhei para essa história apenas a partir da dor da filha que não recebeu aquilo que precisava. Hoje eu consigo enxergar também o homem que existia antes de ser meu pai. Um homem que também viveu abandono, que também recebeu pouco, que também não teve repertório emocional para oferecer muitas das coisas que eu precisava receber. Mas compreender a história dele me ensinou uma coisa muito importante, que entender porque alguém me feriu não apaga o fato de que eu fui ferida. Talvez você também tenha crescido ouvindo: cala a boca, pare de chorar. Você não fez mais do que sua obrigação. Depois de tudo que eu fiz por você, você me deve sua vida. E hoje você olha para os seus pais e pensa: eles fizeram o que conseguiram. Talvez tenham feito, mas você também era uma criança e não tinha estrutura emocional para compreender a história dos adultos que deveriam cuidar de você. Quando uma criança cresce em um ambiente percebido repetidamente como ameaçador ou improvável, ela aprende a ficar em alerta, a lutar, a fugir, a paralisar, a se calar, para não piorar as coisas. E algumas dessas respostas podem continuar aparecendo muitos anos depois, mesmo quando aquela criança já se tornou adulta. É aquela mulher que trava quando precisa dizer não, que sente culpa quando coloca o limite, que se desespera diante da rejeição, do abandono, que fala rápido porque aprendeu que precisava aproveitar a oportunidade de ser ouvida, ou que quase não fala, porque aprendeu que se expressar podia ter consequências. Por isso, talvez o seu trabalho hoje não seja obrigar aquela criança a perdoar. Talvez seja finalmente escutá-la. Perdão não precisa ser negação. Compreensão não precisa significar convivência sem limite. E reconhecer a história dos seus pais não exige abandonar sua história. Eu precisei compreender que meus pais também tinham uma história, mas também precisei compreender que eu não precisava continuar pagando emocionalmente por uma história que começou antes de mim. Talvez quebrar um padrão familiar não seja rejeitar quem veio antes de você. Talvez seja olhar para o que recebeu e reconhecer o que doeu e decidir conscientemente o que não continuará através de você. E é isso que eu venho estudando, vivendo e transformando em trabalho. Como voltar a ser quem somos depois de termos aprendido a sobreviver? Se você se reconheceu nessa história, fica por aqui, já me segue, compartilha com quem você acha que deve ouvir isso. Vamos falar mais sobre a criança que aprendeu a sobreviver e sobre o adulto que agora pode aprender a viver diferente.